Ponto número 2. Assim como eu falei, essa clareza que a gente precisa ter para tocar essa estrutura é muito importante, porque a maneira com que a gente aprende, com que a gente decora, por exemplo, que o nosso cérebro ele precisa ter esse entendimento que traz essa clareza para a gente, como eu estou falando, ele aprende mais, você acaba decorando um pouco aquelas partes. Por exemplo, quando você vai ver ali seus números do seu CPF, né? Tem 4 blocos. Querendo o ponto, né, que tem ali o tracinho no final, ele te ajuda a ver um bloco, ver outro bloco e outra parte do traço. A sua identidade também, né, geralmente tem tarararã, ponto, não sei o que, ponto e assim por diante. Então, só o fato de ter aqueles pontos ali no meio, dividir os números em blocos, te faz lembrar muito mais fácil daquela coisa. Os números de telefone, né, para quem ainda consegue decorar número de telefone, que hoje em dia a gente não está tão atento. Então, isso tudo é importante porque você entende que ali opa, tem esses pedaços aqui. Quando você pega um livro, né? Você sabe que tem 5 capítulos. Então, pô, legal, tem 5 capítulos. Eu tô lendo esse. Fica tudo muito mais claro. E você sabe, inclusive, onde você está em cada pedaço. Certo? Você não pode tocar uma música e, claro, que ela é uma coisa única, né? Quando a gente escuta uma música, ela é o resultado de tudo aquilo ali que está acontecendo com ela. Só que você, como instrumentista, claro, a gente não está aqui só como ouvinte, a gente quer aprender carrom, a gente quer tocar cada vez mais com excelência, dominando mesmo esse instrumento, destravando as nossas mãos, conseguindo tocar as músicas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente prefere. Então você precisa não só pensar no todo, você precisa pensar nesses compartimentos, nesses ciclos aí, nesses blocos. Assim como, por exemplo, a casa, quando você olha para uma casa, beleza, você vê um todo, né? Você vê aquela unidade ali. Só que você sabe que lá dentro existem vários cômodos para aquela casa. Você vê uma história também, você entende a história toda do começo ao fim, só que ela tem um começo, um meio e um fim. Um livro também, né? Ele tem uma ideia geral, um aprendizado geral que eles trazem, mas como eu falei, ele tem vários capítulos, né? Que no final vão somar para esse entendimento total. Então, você precisa pensar agora, como ouvinte somente de música, as pessoas pensam nesse total, né? Só que quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente tem que escutar o total e ir fragmentando para o que a gente necessita para que a gente vá tocar aqui, né? E aí é claro que cada instrumento musical vai ter uma função dentro da música, né? Como o caso do carrom, nossa função é rítmica, a guitarra, o violão vão ser funções harmônicas, a voz vai ter a função melódica. Então, cada um vai ter essa função e cada um, dentro de cada parte da música, vai ter linhas diferentes, ritmos diferentes, batidas diferentes que vão se completar, claro, e vão criar essa maravilha que a gente tem nas músicas, certo? Então, é importante disso. E principalmente, por exemplo, pensando ainda nesse exemplo da casa, você tem a casa como um todo, você sabe que tem ali os cômodos dentro da casa, e dependendo do cômodo que qual a função daquele cômodo, qual a função do refrão da música, qual a função do estrofe da música, qual a função da introdução da música, dependendo daquela função daqueles cômodos da casa, você vai ter que ter ali, digamos, determinados objetos. Se você está no banheiro, você precisa ter um chuveiro. Se você está numa cozinha, você vai ter fogão, geladeira. Então, às vezes, se você tiver numa introdução, poxa, você vai ter que pensar em elementos para aquela introdução que você pode fazer para que ela fique diferente depois, ou tenha essa textura musical diferente da estrofe, do refrão, enfim, para que isso vá montando ali esse cenário todo que a gente tem da música, certo?